Olá, eu sou Sandro Wegner, CEO da Native, e hoje eu vou te apresentar a melhor solução em voz, vídeo, videoconferência e chat, tudo numa única plataforma. Nossa equipe de desenvolvimento e suporte é própria, promovendo atualizações e melhorias constantes no software. Nesse vídeo, vamos falar sobre os nossos 4 módulos: PABX, Call Center, Discador Automático e Cobrança. Fique com a gente e conheça o Infinity, a plataforma de comunicação mais completa do mercado. Com o módulo PABX Infinity, você ganha em automatização, mobilidade e economia. Tudo isso porque a nossa plataforma foi desenvolvida com foco na melhor experiência do cliente. Você sabia que mais de 40% de todas as demandas dos seus clientes podem ser resolvidas através de uma URA sem cair com o atendente? Já pensou em aumentar a qualidade do atendimento e reduzir custos entre unidades? Com o módulo PABX Infinity é possível e eu vou te apresentar. Módulo PABX do Infinity. Então, aqui eu não preciso, aqui é onde eu acesso todos os ramais da minha empresa, então são ramais administrativos, ramais que fazem e recebem ligações, que não são controlados por uma fila. Então eu não preciso instalar nada no computador, é só acessar o browser, colocar aqui meu usuário e minha senha, e conforme o usuário e senha é o que eu vou acessar na minha tela. Então a primeira tela que eu tenho aqui é a agenda do ramal, onde eu visualizo todos os ramais da empresa, vejo quem está disponível, quem está ocupado, que ele sinaliza aqui por cor. E se eu quiser falar, por exemplo, com um atendente que está disponível aqui, ó, eu só vou aqui no telefoninho verde e faço um click to call. Aqui eu posso ter números externos também, posso localizar as pessoas pelo nome, então eu só digito aqui o nome, ele já faz a busca rápida e dinâmica aqui, assim como eu posso ter números externos também e ligar para esses números externos, tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar um nome, ó, é um número externo, só clicar aqui e fazer a chamada. Se eu verificar, por exemplo, que o atendente está ocupado, o ramal está ocupado, eu posso usar aqui a ferramenta de chat para falar com essa pessoa. Então eu quero falar aqui com alguém da minha operação, eu chamo ele no chat e mando uma mensagem. Aqui no chat eu posso inclusive anexar arquivos e inclusive, como alguns clientes nos pediram já há bastante tempo e a gente implementou na plataforma, que é transformar o nosso cockpit num chat, num grande chat aqui. Então praticamente subiu o softphone daqui, né? Mas na verdade ele não sumiu, ele está aqui nesse cantinho e o softphone eu posso discar pelo teclado do meu computador ou mesmo pelo próprio teclado que ele disponibiliza. Posso voltar aqui novamente à tela do meu softphone, tá? E saio da tela do chat. Então é interessante aqui, o softphone, né, não precisa instalar, ele já está aqui, só está recolhido, né? Eu tenho aqui o histórico das chamadas, então eu sei todas as ligações que eu fiz e recebi hoje, ontem, na última semana, no último ano, e posso também, digamos que eu saí da minha mesa, entrou 2, 3 ligações, eu posso fazer o click to call aqui e ligar novamente para essas pessoas. E se for um número externo, posso fazer a mesma coisa, como posso também adicionar a minha agenda. Depois eu tenho aqui correio de voz, que são as ligações que entram no meu ramal e eu não atendo, e eu ativo ou desativo esse correio de voz para deixar um recado. As configurações, onde eu faço o siga-me, indico qual é o destino, indico meu e-mail, minha senha, defino o meu avatar. E também posso fazer configurações do meu dispositivo, são configurações do meu ramal, onde vai ser o meu microfone, a minha campainha, onde vai tocar essa chamada. E não esquecendo também o status do ramal, né? Eu posso estar ocupado, posso estar online ou posso estar ausente. Isso muda também a forma que visualizo e informo isso para todos os meus atendentes, meus colegas da empresa. Eu tenho aqui grupo de chat e tenho a videoconferência, né? Que eu posso já ter vídeos salvas, onde eu posso iniciar vídeo só clicando aqui no íconezinho da vídeo ou copiando isso, que é o link, né? E posso colocar esse link no WhatsApp, no e-mail e encaminhar direto para alguém acessar. Assim como eu posso também criar uma sala do zero e coloco aqui enviar por e-mail, onde eu já coloco o invite e aí todo mundo já recebe, e todas as salas de gravações, salas de videoconferência podem ser gravadas. É bem interessante aqui nas vídeos e no chat que eu coloco,
que isso são funções habilitadas para o usuário. Então, se eu não quiser que o meu usuário tenha chat, que o meu usuário não tenha sala de vídeo, é só não habilitar para ele. E aqui embaixo, finalizando, é os atalhos principais das telas que eu já tenho no Infinity. O softphone, o histórico da chamada, o chat, a gravação do correio de voz e aqui o botão de login e logoff. Lembrando também que em toda a área do Infinity eu tenho esse ponto de interrogação que ele dá acesso direto à área onde eu estou ao nosso Academy. Então eu posso assistir aqui se eu tiver alguma dúvida de configuração, de usabilidade, ele já me joga aqui direto no vídeo. Então é extremamente educativo e proativo. Agora eu vou demonstrar a interface do supervisor. No supervisor teremos vários dashboards em tempo real que mostram o desempenho de todo o time de atendimento do call center, além do desempenho individual dos atendentes. Então a primeira tela que a gente tem aqui no dashboard são as chamadas ativas, que são as ligações que estão entrando nas suas respectivas filas. Segunda tela, a gente consegue enxergar o status das filas. No status das filas eu tenho diversas informações, como o nome da fila, o tempo médio de atendimento das ligações daquela fila, o tempo médio de espera, o tempo médio de abandono, a quantidade de chamadas atendidas, perdidas, transbordadas, além de percentual de atendimento, SLA e avaliação. Tudo isso em tempo real. Na parte dos agentes, eu consigo monitorar todos os agentes que estão logados. A gente tem uma barra aqui que indica o tempo e o percentual de tempo que o atendente está com as ligações em curso. Tá? Então, por exemplo, um atendente se logou às 8 da manhã e agora são 10 da manhã e ele tem esse período todo ocupado, a barra apresenta cheia. Né? Então a gente consegue ver a performance por indicador. Além disso, a gente consegue enxergar aqui as filas que cada atendente está inserido. Eu consigo priorizar as suas chamadas, a sua oportunidade na fila, a sua posição na fila. Por exemplo, esse atendente demo aqui, ele está com 0 no comercial, então ele é uma das primeiras pessoas que vai receber a ligação. Se eu for ampliando isso para 1, para 2 e assim de forma crescente, ele só vai receber a ligação se todos os demais que estão logados na mesma fila tiverem um número aqui inferior a 2 ou inferior a 1, conforme o número que ele tá logado. Tá? Consigo aqui, inclusive, verificar ou até mesmo colocar em pausa os meus atendentes. Então, eu posso colocar aqui meu atendente em pausa se eu precisar conversar com ele. Ou se ele fizer isso pelo próprio ramal dele, eu consigo ver aqui que ele está em pausa. E eu mesmo posso retirá-lo da pausa. Então, o supervisor tem total controle sobre o uso desse atendente. Aqui, muito legal essa tela aqui, que é o consolidado de atendimento, então eu consigo enxergar o percentual e quantidade de chamadas atendidas, de chamadas perdidas e transbordadas, e o gráfico é totalmente interativo. Se eu precisar, por exemplo, eliminar as transbordadas, se eu precisar eliminar as perdidas, eu vou deixando apenas aquela quantidade de ligações que me interessam. E aqui, como supervisor, eu tenho todos os números que ligaram para a minha empresa e não foram atendidos. É aquela preocupação que a empresa tem com as chamadas que foram recebidas e não foram atendidas. Porém, se uma ligação que está aqui, ele ligar no segundo momento e for atendido, ele sai daqui. Então a gente só fica aqui realmente com as ligações que não foram atendidas. Aqui a gente tem um gráfico de performance que ele mostra as chamadas atendidas e perdidas comparando o dia de ontem com o dia de hoje. E se eu estabelecer uma meta, ele traça um paralelo aqui e eu consigo acompanhar se eu estou muito longe ou muito próximo da meta. Da mesma forma, estou comparando aqui perdidas de hoje, perdidas de ontem, atendidas de ontem com atendidas de hoje. Se eu quiser olhar somente as perdidas de hoje com as de ontem, eu elimino as atendidas. E se eu quiser deixar apenas as chamadas de hoje, por exemplo, eu elimino as de ontem e fico olhando somente o que aconteceu hoje. Além disso, eu tenho aqui as avaliações, aqui a performance por agente, que pode ser nessa opção aqui, pizza, como pode ser também na barra. Então, conforme a quantidade de agentes,
tem uma forma de melhor visualização. Então eu tenho por agente aqui. Seguindo a demonstração aqui do módulo de supervisão, eu tenho aqui o Dash TV, onde eu consigo espelhar essas informações numa TV e compartilhar com o meu time de atendimento. Aqui, por exemplo, com o meu usuário, eu estou enxergando todas as filas, mas se eu tivesse um usuário com restrição e enxergasse somente algumas filas, ou seja, eu só, por exemplo, monitoro o time comercial, assim eu veria. E eu posso ter quantas Dash TV eu quiser e fizer sentido dentro da minha operação. Então eu vou devolver aqui todas as filas para melhorar a nossa demonstração aqui. E aqui eu tenho outras informações correndo, a listagem de ligações no atual momento, o número de totais de atendimento, as mesmas informações que estão no Dash do supervisor, porém uma outra forma de visualização, também um gráfico totalmente interativo. Aqui eu tenho informações por agentes, aqui eu tenho também o quantitativo dos agentes, e aqui é legal que eu consigo separar as efetuadas das recebidas. Então se eu tenho um time de outbound, por exemplo, que faz muitas ligações, aqui eu vou ter uma visualização das chamadas que eles ligaram e não foram atendidos, das atendidas, qual é o tempo médio que ele está em atendimento. E se for recebido, as mesmas informações aqui. E aqui, se eu fizer a avaliação do meu time. Outra ação bem interessante desse módulo é que eu posso ativar aqui o rotação. Quando eu ativo o rotação, eu digo aqui o tempo que eu quero monitorar, então vou ter aqui 5 segundos, vocês vão ver que as telas elas vão correndo sozinhas, no tempo que eu defini lá, no caso 5 segundos. E se porventura eu não quiser visualizar todas essas telas, eu posso eliminar aquelas que não fazem sentido para mim. Então vou deixar avaliações e agentes. Pronto, somente essas informações vão ficar circulando aqui no meu Dash TV. Além disso, eu tenho aqui a parte de cadastro, é muito legal aqui, que eu consigo fazer uma configuração do meu Dash de supervisão para a forma que eu trabalho com a minha equipe. Então, por exemplo, eu tenho aqui tipos de pausa, então eu mesmo, como supervisor, posso criar uma pausa, vou pegar essa aqui como exemplo, a particular, e eu defino se é uma pausa com aprovação, se é uma pausa que necessita uma justificativa, se ela controla o tempo excedido, se ela é uma pausa produtiva ou global e o tempo dessa pausa. Isso aqui em produção, por exemplo, eu vou pegar esse aqui, teste com aprovação, ela é uma pausa que ela controla, que ela tem um tempo esperado de pausa de 15 minutos, essa pausa é só para exemplo, né? Então ela está aqui para 15 minutos. E toda vez que o agente solicitar essa pausa, ele não entra em pausa. Ele vai uma informação para o supervisor, informando que um atendente pediu a pausa, e quando esse supervisor liberar, o atendente pode realmente colocar em pausa. Muito legal, isso aqui é muito utilizado pelos nossos clientes. Essa aqui é uma pausa de demonstração de 5 segundos, ou seja, se o atendente ficar 5 segundos, isso vale para os outros, 15 minutos, ele vai sinalizar para o supervisor. É aqui que eu faço a configuração. Eu tenho aqui as metas, eu posso criar metas de tempo médio de abandono, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, percentual de atendimento e nível de satisfação. Então eu defino aqui qual a meta que eu quero, qual o indicador que eu quero monitorar no dashboard e eu posso ativar um alerta ou um aviso. Então, se eu ativar o alerta, vai sinalizar numa cor diferente no meu dashboard que aquela meta está sendo ultrapassada. E se eu colocar o aviso, além de visualizar visualmente, eu também vou receber uma informação sonora que aquela meta está sendo ultrapassada. E eu não necessariamente preciso usar isso em todas as filas. Eu defino qual fila que eu quero fazer isso. A parte do script também é cadastrado pelo supervisor. Aqui você pode definir qualquer script de atendimento. Como é o viés disso? Padronizar os times de atendimento. Então, se eu ativar um script aqui, toda ligação que entrar para o meu atendente, ele vai receber uma espécie de formulário e ele vai preenchendo o formulário, vai seguindo as etapas conforme você definiu. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um formulário de vendas, onde aqui do lado eu tenho a demonstração do que está aqui, né, operacional aqui. Então, ele atende a ligação, pergunta, você já é cliente? Digamos que sim. Pergunta qual plano você quer. Eu quero um plano de TV, quero um plano de internet. Ele vai oferecer aqui, ó, as opções de quantidade de canais, a velocidade da internet e no final eu digo se a proposta foi aceita ou não. Se ela for aceita,
beleza, finaliza e vai embora. Se não, eu tenho que justificar. Esse formulário é uma sugestão, não necessariamente precisa ser, ele vem pronto dessa forma. E aí depois eu finalizo, libero a tela para o meu atendente. Para finalizar o módulo de supervisão, a gente tem aqui a parte de relatórios. Aí nós temos aqui mais de 70 relatórios disponíveis para os nossos clientes. Você pode deixar disponível apenas aqueles que você utiliza mais, então eu posso deixar 6, 7, 8, 10 relatórios. E mesmo assim, se você solicitar um relatório que não está entre os relatórios já prontos do Infinity, o nosso time de desenvolvimento vai receber a sua informação, vai liberar esse relatório, vai desenvolver esse relatório e vai entregar para você sem qualquer custo para isso. Esse é o nosso módulo de supervisão, desde a parte de dashboards, a parte de configurações e a parte de relatórios. Obrigado. Agora eu vou estar demonstrando a parte do atendente. Então, da mesma forma, o atendente acessa o browser, né, sem precisar instalar no computador, coloca o seu usuário e senha, confirma a fila que ele está logado e pronto. Aqui ele tem do lado esquerdo a fila de chamadas, então a fila que ele pertence, todas as ligações que estão entrando e as pessoas que estão aguardando, o tempo que está esperando, a posição na fila, ele pode acompanhar aqui até para, né, num combinado com a equipe, ele pode acelerar ou não aquele atendimento que ele está fazendo. E do lado direito ele tem o histórico, né? São todas as chamadas que ele atendeu e ele perdeu, inclusive podendo fazer um click to call aqui, né, fazer um callback e ligar para esses clientes a partir daqui. Além disso, ele tem aqui o softphone, então não precisa instalar nada no computador dele, está aqui o softphone, e ele tem do lado esquerdo aqui o chat, que ele pode estar conversando com a equipe interna. Eu vou simular agora aqui uma ligação entrando, caindo na fila e sendo atendida por esse atendente, para vocês verem como que acontece. Seja bem-vindo ao Native. Caso seja uma revenda, O tempo de espera estimado é... Então, essa chamada agora, ela vai entrar na fila e vai cair para o meu atendente. Ó, já está chamando aqui, ó, ele vai atender. Eu tenho aqui o script, que eu já mostrei na tela do supervisor lá. Então, aqui é um script de demonstração, então eu pergunto aqui se já é cliente, então conforme for a resposta aqui, ele vai abrindo outras telas, então eu digo que já é. Vou oferecer, por exemplo, um plano de TV, 60 canais, 50 MB de internet, posso colocar aqui também telefone, e daí coloca aqui quantidade de minutos ou não. E aí eu digo se a proposta foi aceita ou não, porque se eu não responder aqui, eu não consigo habilitar o botão de finalizar. Então, se for não, por exemplo, tem que responder. E se for sim, não precisa justificar. A partir desse momento que eu finalizo, pronto, eu libero a minha tela, estou com o meu cliente aqui em atendimento, e vida que segue. E para olhar como é que o supervisor enxerga isso, ó, até para vocês verem, ó, o atendente aqui, o meu agente de demonstração, ele está com o card em verde, porque ele está numa ligação, e o supervisor enxerga aqui o tempo real dessa ligação. Eles estão aqui, por exemplo, a 15, 20, 30, 40 segundos em conversa. E eu também posso aqui, ó, lembra que eu falei na tela do Dash, eu tenho aqui o espiãozinho, que eu posso clicar ali e escutar a chamada, interagir com o atendente ou interagir com ambos. Eu faço essa escolha aqui diretamente. Muito bem, eu vou encerrar aqui a ligação e ele vai liberar o meu atendente para a próxima chamada. Eu vou mostrar agora como é que funciona o controle de pausas no atendente. Então o atendente, ele por qualquer motivo, né, ele vem aqui colocar em pausa, já tem os motivos pré-definidos pela empresa, então eu vou usar aqui um motivo rápido aqui, só de 10 segundos, tá, para demonstrar quando excede. Então esse tempo agora, ó, ele faz uma contagem regressiva até exceder para finalizar o tempo que ele tem, e agora ele começa numa contagem progressiva do tempo que está excedido, tá? E o supervisor, ele enxerga não só que esse atendente está em pausa, como ele enxerga também aqui a informação, ó, tempo excedido e o motivo da pausa. Então, o supervisor está sendo informado que o teu atendente está em pausa e ultrapassou o tempo previsto. Então, ele pode até colocar o atendente de volta no circuito de atendimento, ou simplesmente depois ter algum alinhamento e uma conversa entre eles, tá?
Uma outra pausa que é bastante utilizada pelos nossos clientes é a pausa com aprovação. Então aqui, digamos que seja uma pausa que eu preciso me afastar por muito tempo e ficou definido com a equipe que eu preciso solicitar que o supervisor autorize, porque de repente tem mais de uma pessoa em pausa ou várias pessoas com o mesmo motivo, então o supervisor não é obrigado a aceitar na hora. Então aqui, ó, a pausa foi solicitada com sucesso. O cardzinho dele aqui, ó, fica em laranja e para o supervisor ele fica lá com a informação no ouvido, ele fica recebendo um aviso sonoro que existe uma solicitação de pausa. Daí ele clica ali no sininho, verifica quem que está pedindo a pausa, qual o motivo de pausa e ele tem a opção de recusar ou aprovar. No momento que ele aprova, o nosso agente recebe a informação, solicitação de pausa foi aprovado pelo supervisor e agora o card sai de verde e fica para laranja, quer dizer que se ele está no meio de uma ligação, ele pode concluir essa chamada e depois sim colocar em pausa e aí a partir de agora começa a contar. Vejam que essa aqui é uma pausa com tempo maior, tem 15 minutos e lá no supervisor vai mostrar apenas que ele está em pausa e que essa pausa não foi ultrapassada. Isso é o controle de pausa do Native. O módulo de monitoria é um módulo bem importante para quem precisa acompanhar os times de atendimento. Eu posso trabalhar isso aqui tanto para treinamento, né, pessoas que entraram novas na equipe, ou mesmo para saber como é que está a qualidade do atendimento do meu time de atendimento, né, seja saque, vendas, área que for. Então aqui dentro da monitoria eu posso criar um formulário, então aqui eu tenho passo a passo, né, quais são a sequência que eu tenho que seguir. Então eu crio um formulário, né, isso já fica disponibilizado no sistema. Os requisitos, então eu posso criar vários requisitos, aqui eu já tenho alguns prontos. Tá? Então aqui o que eu crio? O que é importante para mim numa ligação? Ouvir como é que é a saudação ao meu cliente, como é que o atendente desenrola a conversa, como é que ele finaliza isso. Então são itens que normalmente as empresas fazem um acompanhamento muito aleatório e através de planilhas em Excel. Então a gente automatiza isso e traz para um formato de script. E nas avaliações eu posso aqui pegar, a fila que eu estou monitorando é minha fila de suporte, por exemplo. Então eu pego aqui, eu quero acompanhar como é que foi o dia de ontem ou como é que foi essa semana. Seleciono aqui o período que eu quero, quais agentes ou todos, e faço uma busca das ligações que ocorreram nessa fila, nesses agentes, nesse período. Então aqui ele vai mostrar todos os meus agentes, quantas ligações eles tiveram nesse período e quantas já foram avaliadas. Então eu vou pegar aqui um atendente e vejam que ele traz, nesse caso aqui, todas as ligações já agrupadas. Eu escolho a ligação que eu quero ouvir. E aqui os itens que eu entendo que são importantes de avaliar nesse áudio. Então, por exemplo, aqui eu tenho saudação, apresentação, novo contato, avaliação de atendimento, proposta. Então eu dou o play aqui, e eu ouço especificamente esse áudio. E aí conforme eu for entendendo a qualidade de cada etapa, eu vou dando aqui um positivo ou um negativo. Dessa forma, eu vou fazendo a avaliação. Lembrando que estes itens, eles recebem um peso, né? Então, por exemplo, aqui eu estou avaliando 5 itens, digamos que eu distribua 20% igualmente entre todos os itens, né? Para chegar no meu 100% da minha avaliação. Nesse exemplo, como eu dei 3 positivo, então o meu atendente vai receber 60% da nota. Mas pode ser que, por exemplo, saudação seja a parte mais importante do meu atendimento, eu dê peso 50, por exemplo. E aí nos demais eu dou peso 10. Então ele teria 50% da saudação, 10 mais 10 teria 70% dessa nota. E conforme eu for ouvindo outros áudios e aplicando essa mesma avaliação, no final ele vai me totalizar dando a nota do meu atendente. Além disso, eu tenho aqui o campo de observação, que a cada áudio que eu ouvir eu posso fazer alguma observação e salvar. Tudo isso depois fica disponibilizado em relatórios e de uma forma muito fácil, objetiva, você consegue ser proativo, né, e monitorar o seu time de atendimento.
No módulo de call center, se você for provedor de internet, a gente tem essa parte de loja de integrações. Aqui a gente tem a integração com todos os sistemas que já estão integrados e prontos com o Infinity. Então a gente tem sistemas de CRM, ERPs, né? Sistemas de Service Desk, Omnichannel, módulos de cobrança e outras, e a integração com a AWS. Aqui na integração com os ERPs de provedores, conforme for o seu ERP, a gente tem todas as funcionalidades que já estão liberadas na API, tanto nossa quanto do fornecedor. Lembrando sempre que a Native ela customiza APIs, então se você tiver um sistema que não está na loja, através da API do sistema a gente pode desenvolver a nossa e integrar com o sistema também. Então aqui no Voali, por exemplo, que é um parceiro antigo da Native, a gente tem aqui o Click to Call, que é eu poder, dentro do sistema Voali, clicar no contato do cliente e já automatizar essa ligação para o cliente. Todas as ligações realizadas por dentro do Voali já ficam o áudio salvo dentro do sistema Voali. Também é possível identificar o cliente quando ele liga para um CPF, CNPJ, o telefone ou um código de cliente. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Voali o pop-up de tela. Então, quando cair para o atendente essa ligação, já vai cair com o Voali aberto, informando, por exemplo, o nome do cliente. Então, eu posso atender: olá, senhor Sandro, aqui é o João da Voali, no que eu posso lhe ajudar? Então, o cliente não precisa se identificar novamente. Assim como na própria URA, o cliente pode ter a possibilidade de envio da segunda via do boleto. Então, se ele for um cliente inadimplente, por exemplo, o sistema já informa isso para ele e já dá a opção de desbloqueio em confiança, que é liberar o sistema para voltar à velocidade que ele tinha, e já automaticamente dispara a segunda via do boleto. Ou ele pode também, inclusive, pedir para falar com o atendente. Ele pode também, se ele está ligando de uma região com falha massiva e essa informação está dentro do Voali, ele já recebe a informação. Estou vendo aqui que você está ligando de uma região com falha massiva, nossa equipe já está trabalhando e o sistema irá retornar ao normal em até X tempo, lá, digamos 1 hora, 2 horas, tá? Então, todas essas integrações elas ajudam muito quando o fluxo de ligações fica muito intenso para o provedor, já automatizando essas funções, né? Se ele está ligando em uma região com falha massiva, se ele quer uma segunda via de um boleto, se ele está inadimplente, então eu consigo, inclusive o inadimplente, ele não precisa seguir o fluxo da URA e lá ocupar o tempo de um atendente que poderia estar falando com um cliente que está de forma correta, com os pagamentos em dia. Assim como aquele cliente que liga com a falha massiva, às vezes a gente tem um fluxo muito alto, enchendo a fila de ligações, e no meio daquela fila tem um cliente que tem realmente um problema que não está relacionado a essa falha massiva. Então ele acaba tendo que aguardar todo mundo que está lá ligando só para receber a informação. Então, pelo nosso sistema, a gente já pode mostrar que os clientes que recebem informação que estão ligando de uma região com falha massiva, eles já desligam aquela ligação, liberando os atendentes para atender outros clientes. Assim como a gente tem integração com os outros ERPs, e cada um deles já com as informações aqui do que a gente resolve através da API dos dois sistemas, da Native e do ERP. Módulo discador preditivo Infinity. O módulo discador preditivo ele tem quatro telas aqui de acompanhamento e configuração. A primeira delas é o dashboard, onde eu consigo visualizar todas as minhas campanhas ativas, consigo iniciar ou parar uma campanha, consigo fazer aqui o entendimento da etapa que a minha campanha está performando. Tenho gráficos aqui onde mostram a assertividade, ligações atendidas, erros. Então aqui eu tenho um alto acompanhamento do meu discador em tempo real do que está acontecendo na minha operação. Eu consigo aqui subir as listas, né, para associar depois as minhas campanhas. Então eu subo a lista, posso criar aqui uma nova lista, tenho que colocar um nome, uma descrição e subir um arquivo CSV e salvar, apenas isso. Depois eu posso ir nas campanhas, daí eu crio a campanha, também ele tem todo quase que um tutorial aqui, é só seguir o script que
que a aba campanhas do Native disponibiliza. Então o que tem asterisco é obrigado a preencher. Ele pode jogar isso para uma fila ou para uma URA, porque existe também no nosso discador a possibilidade de usar o que alguns clientes chamam de URA reversa, que é eu fazer a ligação para o meu cliente e disponibilizar a possibilidade dele cair num time de atendimento. Então eu preencho o nome, descrição, coloco aqui qual é o tipo de discador que eu vou estar usando, né? A quantidade de tentativas, multiplicador, canais, falhas, pausa de operação, a descagem reversa, regras de programação e depois as listas que eu vou estar associando a essa campanha que eu criei no modo drag and drop, né? Então eu só marco e arrasto ela e depois digo se ela vai estar ativa ou não. Então é muito simples configurar as campanhas do discador preditivo Infinity. Depois eu consigo configurar os grupos, que é criar os grupos que as campanhas vão estar realizando e, como eu já disse em outros módulos, né, onde a Native tem seus diferenciais, que é a parte de relatórios. Aqui também tem relatórios próprios, onde eu posso estar analisando na sequência toda a performance da minha campanha que eu ativei, tá? Podendo inclusive gerar arquivos CSV para estar trabalhando depois em outra aba. Módulo cobrança é um módulo muito utilizado pelos nossos clientes para disparar mensagens para os seus clientes, lembrando eles de alguma inadimplência ou até, dependendo se tiver integração com o ERP, podendo já fazer esse disparo conforme o atraso já está no ERP e já passando para o cliente até nessa integração a possibilidade dele solicitar a segunda via, né, para efetuar o pagamento ou mesmo falar com o atendente. Então ele é dividido aqui em 4 telas, onde eu tenho a tela do dashboard, onde mostra todas as minhas campanhas, tá? Então eu posso criar várias campanhas e acompanhar a performance dela. Aqui eu tenho essa barra em verde e essa barra em vermelho. A gente entende que a barra em verde é quando a ligação é atendida pelo cliente, passa por todas as etapas, então ele ouve a ligação, ele faz a opção de segunda via, ou faz a opção de falar com o atendente, ou ele vai para o atendente. Então essa jornada ocorreu, então ele é marcado aqui como sucesso. E aquele que ouviu a ligação, ouviu parte da ligação e desistiu, ele fica marcado aqui como insucesso. Eu tenho aqui como configurar essa cobrança, então eu tenho algumas já prontas aqui, que eu coloco o nome, eu tenho aqui o status. E vamos fazer uma simulação aqui, ó. O que é obrigatório? Que está em asterisco, então eu vou colocar aqui uma teste e aí eu defino se ela é automática ou manual. Automática quando ela está integrada com o meu ERP, e manual, que é uma outra forma bastante utilizada dos clientes, é quando eu subo uma lista e ele dispara em cima daquela lista. Aqui eu faço algumas configurações de ligações simultâneas, ou seja, eu vou disparar uma ligação por vez, vou disparar 10 ligações por vez, 15 ligações por vez. Aqui é conforme for feita a contratação e aí eu digo se vai ter um áudio ou se vai para uma fila de atendimento, além de poder configurar o horário e os dias da semana que essa minha campanha aqui no módulo cobrança vai estar ocorrendo. E se ela for automática, eu também tenho aqui as mesmas configurações, né? Dias em débito, ligações simultâneas, quantidade de dias em débito, porém aqui eu não vou precisar subir a lista, ele vai automaticamente buscar no meu ERP. E eu tenho também a opção de colocar o áudio, a segunda via do boleto ou encaminhar para uma fila de atendimento. O áudio eu posso simplesmente dizer: olá, senhor Sandro, você está inadimplente, entre em contato com o nosso time de atendimento. Ou eu posso colocar digite 1 para ter a segunda via do boleto, ou posso ter digite 2 para falar com algum dos nossos atendentes. Outra parte importante aqui é a parte de configuração. Aqui uma configuração mais técnica, onde eu configuro as rotas de saída. Então eu posso ter mais de uma operadora, posso ter uma operadora com custo menor, ou sai com o meu número, BIN um número diferente, a quantidade de tentativas, como eu configuro aqui o entendimento, se é uma caixa postal, se é um atendimento humano. Então aqui eu faço o ajuste fino do meu módulo de cobrança. E como não pode faltar em todos os módulos do Infinity, a parte de relatórios. Então eu posso selecionar aqui um início, um fim e qual campanha que eu quero gerar o relatório e gerar o relatório do meu módulo cobrança. Essa aqui é
todo o detalhamento do nosso módulo cobrança no funcionamento manual, onde eu subo a lista, e na configuração automática, onde eu busco no meu ERP através de integração e automatizo a minha cobrança. Com certeza aqui você consegue eliminar no mínimo uma ou até duas pessoas da sua operação com toda essa automatização do módulo. Entre em contato conosco, solicite uma demonstração e saiba mais.